Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos de épocas, diplomacias, ligado à história, entre fatores templários, nós temos uma maneira semelhante, não igual, ligada aos templários, que alguns historiadores da Idade Média falam, né, que muitas vezes são protetores secundários relacionados à religião e à matricidade histórica entre a Igreja Católica e outras religiões, como os muçulmanos. Por isso que, muitas vezes, quando nós lemos alguns livros, Educação Física na Escola, Educação Física da Escola, aí você vê algumas citações diretas, falando sobre questões de pedagogia geral. É lógico que nós ficamos um pouco nesse sussurro, né, hemodinâmico, né, hemorobótico, né, relacionado às autonomias. Mas a educação física fez parte desse movimento, ligado aos bárbaros, vikings, ou seja, vários homens, guerreiros e guerreiras ligados ao movimento no movimento e pelo movimento, ok? Então são fatores. Lógico que não falamos sobre essa teoria completivista, né, que há uma complexidade que relaciona as questões. Vamos começar hoje pela manhã buscando a nossa Excalibur, a nossa espada que relaciona multidões ou divisões ou adições, subtrações relacionadas à motricidade humana. Aí, qual o tipo de Excalibur que nós vamos buscar hoje? Aonde você vai? Seja, lembra tempos atrás que eu estava em um lugar, um local bem estreito, numa artéria, uns termos intravenosos. Então, onde você vai? Vou até ali no restaurante, vou fazer a minha caminhada, o paisagismo. Ok? Então, esse espetáculo do corpo brasileiro coloca um DNA idiomático, né? Indiomático, não idiomas, idiomático, né? Idiomas não, idiomáticos, porque aonde houve contextosterônios, os contextosterônios ou as contextosteronas, tem a testosteronas e tem os contextorônios, testosterônios, que estavam aqui desde Cristóvão Colombo, ou seja, Vasco Coutinho e outros patamares que relacionam a nossa história. Então, quando falamos sobre essas tematizações sobre gênero, ou seja, nos lembra calabouços, né, que relacionam essas deficiências ou os meios deficientários na década de 70, que a repetência, eu uso o termo repetência com prudência, não uso repetência com uma masmorra relacionada à Idade Média atual, que possa acabar e aniquilar a vida da pessoa se ela reprovar. Lembra que eu falei que eu fiquei reprovado em quase todas as disciplinas ligadas ao serviço social, porque o serviço social está ligado ao movimento, né, épico, desde as assombrações épicas da obra, sociais e projetos atiopáticos. E esses projetos atiopáticos nos condicionam a fatores entre a vida secular e a vida libertatória, a vida secular e a vida religiosa, a vida secular e a vida autoritarista. Temos que ter uma autoridade, mas o medo nosso ligado ao empreendedorismo, sermos professores, temos medo de ter um nível de capital tão grande, de sabermos estrategicamente pelos autores que conhecemos e reconhecemos que eles fizeram diferença na época, sermos grandes homens poliglotas nas suas riquezas e vitalidades. Cabe nós dizermos, entre moinhos há capelas, aonde há capelas há cartas, e aonde há a última carta. Um livro fala a última carta, estava lendo, gostei. Então são livros que também falam sobre fatores que venham relacionar o nosso dia a dia cotidiano, ok? Que correlaciona os campos de um parágrafo bibliográfico
um papado, né, um paupismo, coloca a Dutra Campos nos seus aposentos, um declamamento estético que vem a relacionar pesquisas científicas aferentes e eferentes. Quando falamos de partes cranianas, sabemos que não é só aferente e eferente, é o corpo como um todo, mas tem um destaque, a parte aferente intracraniana, parte eferente intracraniana, que também vai haver um colapso ou um lapso ligado, ou seja, a Excalibur. Aonde há uma Excalibur, há uma força isométrica. Lembra que esse filme de ficção, quando ele puxar a Excalibur, quando ele puxa, tem aquele movimento de trapézio, aquela força de tração na região do joelho e a coluna, quando ele puxa, aquele filme de ficção, nos ensina o campo dinamômetro, que também relaciona as medidas de força, que muitas vezes é algo peculiar, sagaz, que relaciona a medida sociométrica. Então, a linguagem científica nos coloca patamares que vêm a relacionar alguns doutores e doutoras discutindo com Paulo Freire naquela época, aqui na UFES, né, nessa linguagem que o povo vem a entender o que é ecologia, o que é realidade, o que é capital, o que é movimento, o que é motricidade, ou seja, nos traz um campo, nos coloca um plano de responsabilidade representativa. Coloquei aqui como criador e recriador de conteúdos, porque eu posso ver outros conteúdos e posso criar colocando uma concepção de mundo dialética histórica. Nessa determinação judiciária que tem entre as leis da ABNT, as normas que são colocadas, diretrizes, nós tentamos buscar, se voar nessa liberdade de fazer, ou seja, e fazer faz saberes. Esse fazer houve meios operativos ligados aos campos estatísticos. Lembramos o Paulo Nasa e o Figueiredo, quando ele fala sobre instituições ligado ao campo de democracia ou de apropriações. A Igreja Católica está lá em primeiro lugar, tem o campo judiciário também que está em direitos e deveres. Você pode ver que quando lembramos da história primária, da história da educação, segundo alguns autores, como Gadotti, Educação e Poder, que o próprio Paulo Freire cita ele, nessa ação vai nos colocar uma perspectiva que vem a elucidar questões importantes. Ele coloca uma parábola importante quando ele fala que muitas vezes nas aulas entre os meninos e meninas, os jovens na faculdade, o namoro pode atrapalhar a jornada. Aí ele colocou a questão não de pimenta, ligado àquele livro de Rubem Alves, que ele fala sobre o Lutero, né, e os seus processos bioquímicos, mas nos coloca patamares importantes nessa raiz. Ou seja, ali parece que houve o quê? Uma ordenância para parar, que estava atrapalhando as aulas cotidianas, porque o namoro, o campo sacrilégico, sacrológico, relaciona a tabus que vem a colocar fazer, faz e saberes. Fazer e saberes. Ok? Então, quando sabemos sobre esse assunto, quer dizer o quê? Que colocamos autoridades numa abordagem superadora, colocamos autoridade numa abordagem tradicionalista, colocamos abordagem numa abordagem crítico-histórica, ou seja, tem que haver uma autoridade, mas que a autoridade também seja um regime, um aparelho conveniente. Embora a própria ideologia nos coloca confecções relacionadas à própria autoridade, à expressão corporal, à tenacidade, os manúbios relacionantes, que venha a haver publicidade entre o próprio corpo e a sua intimidade histórica entre acadêmicos, doutores, doutoras, ou seja, essa força que incondiciona a nossa pesquisa e esse viés entre travessias e balizas entre científico e pesquisa, científico e investigativo, científico e analítico, ou seja, há patamar entre classes sociais. Mas esses patamares coloca estreitos ligados à faculdade universitárias, nos piques escondes entre muros científicos, quebrando paradigmas ligados à ciência, à religião e corporeidade, fazendo um tipo de fantoche. Ou seja,